Beleza, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente ir acompanhando o Sabiá. Vou botar mais menorzinho aqui na tela. Legal, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Então, essa, galera, é a principal tela do Sabiá. Ela é o dashboard de vocês, né? Então, sempre que vocês acessarem, vocês vão cair nessa tela aqui, tá? E aí vocês vão perceber que no lado esquerdo você tem um menu ali, né? Com análise de documentos, os agentes, biblioteca de documentos, o módulo de estudos ambientais, os estudos ambientais gerados, os meus chamados, ou seja, o que que eu demandei ali para o suporte técnico, sei lá, de repente, eventualmente deu algum probleminha ali, a plataforma saiu do ar, né? Ou alguma funcionalidade, você vai ali e reporta por ali, tá? Ou até mesmo alguma dúvida que seja um pouco de caráter mais técnico, você também pode reportar por ele, sem problema nenhum, tá? Pode ir para o grupo do WhatsApp para aspectos mais do dia a dia de consultoria ambiental. Ah, eu queria fazer um mapa, eu queria fazer uma modelagem, eu tenho alguma dúvida nesse ponto. Aí pode ir para o grupo do WhatsApp, especialmente. Por quê? Porque mensalmente, né? Mensalmente a gente manda ali as datas antes, inclusive. Por isso, se você não está ali, é importante estar. É um grupo seleto. A gente tem hoje aí centenas de profissionais plugados no Sabiá, mas só uma partezinha muito pequena tem acesso a esse grupo de WhatsApp e a esse contato tão frequente aqui comigo, tá? A ideia ali é que você possa mandar as dúvidas e mensalmente a gente tem as nossas mentorias. Então, eu aproveito, pego aquilo ali, trago para a mentoria e a gente consegue ir melhorando e utilizando melhor a plataforma. Eu gosto de dizer que uma plataforma de inteligência artificial, ela é uma plataforma como qualquer outro software. Então, ele vai ter inúmeras funcionalidades. Você precisa usar, explorar e entender um pouco do que ele faz. E do âmbito da IA, eu gosto sempre de utilizar e falo sempre com alguns alunos meus e aqui também no nosso time, a gente usar a ferramenta do será, né? Será que ele faz? Será que dá de fazer? Será que dá de interpretar? Será que dá de eu colocar esse dado? Então, é um exercício muito legal da gente fazer. Voltando aqui para a plataforma, tá? Então, vocês vão perceber, e eu vou vir de trás para frente, que a gente tem ali o Cloud, o Gemini e o ChatGPT. Todos esses três, para quem é assinante do Plano Floresta, vai estar totalmente liberado e ilimitado. Quem usa o cloud sabe que o cloud tem algumas limitações, independente do modelo que você estiver utilizando, né? Aqui ele é completamente ilimitado. Por que que a gente colocou isso aqui dentro da plataforma? Para que vocês possam ter a liberdade de utilizar a IA que vocês entendem como mais adaptada ao dia a dia de vocês, naquilo que seja fora do âmbito estritamente técnico, né? Então, quando você quiser utilizar uma IA que não precisa de conhecimento técnico, você pode usar uma dessas três. Qual que é a nossa, vem sendo a nossa recomendação e a forma como eu venho, né, enxergando a diferença entre elas? Se você pensa em fazer uma tarefa um pouco mais técnica do ponto de vista de tecnologia, exemplo, eu quero gerar um código Python, eu quero gerar um código HTML para fazer uma apresentação ou algo do gênero, o cloud talvez vai ser a inteligência artificial genérica que mais vai se adaptar para você. Ah, eu quero uma coisa muito mais conversacional, né? Eu quero uma coisa mais criativa. Talvez o chat GPT vai funcionar melhor para você. O Gemini do Google, ele está meio que entre um e outro, né? Então, como a nossa ideia não é forçar ninguém a usar nenhuma ferramenta, a gente trouxe todas elas aqui. Qual que é o grande detalhe? Isso explica muito o que tem por detrás do Sabiá. Todas essas três IAs, vamos assim chamar, elas foram treinadas com a média das informações disponíveis online. E a média das informações disponíveis online, ela é basicamente medíocre, né? O próprio termo medíocre, ele deriva da média, né? Deriva
da palavra média. E por que que ela é medíocre? Justamente porque, utilizando a média das informações disponíveis online, ela não se aprofunda especialmente nos temas ambientais que são, né, que é a nossa demanda. Então, ela não tem acesso a bibliografias específicas, ela tem acesso à legislação, mas como ela tem acesso a tudo, né, quase aquela coisa de quem é bom em tudo não é bom em nada, né, então ela erra demais. O que que é o errar? É o alucinar, ela se confundir. E isso gera muito problema, isso gera muito retrabalho no âmbito da consultoria ambiental. Então, basicamente, essa é uma grande diferença, uma grande distinção para quem não acompanhou eventualmente a nossa primeira aula, né? A aula que a gente deu lá no workshop, né? Eu expliquei isso, falei sobre isso, mas é importante a gente sempre recapitular, né? As IAs genéricas, elas vão dar problema justamente por serem genéricas, por não serem especialistas. Essa é a grande diferença. Pessoal, eventualmente eu vou pausar aqui e vou admitir alguém entrar na sala, eu não consigo falar, fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, assim, aqui no Cloud, como eu mostrei para vocês, então você vai entrar aqui no Cloud, você vai gerar, né, uma nova conversa. Aqui em cima, você escolhe qual que é o modelo. Aqui no ladinho que você tem esse clipe, quando você clica aqui, você pode vir aqui e anexar um arquivo, tá? Então você pode vir aqui, anexar um arquivo e vir aqui e escrever o que você bem entender, né? Tudo que você fizer vai ficar registrado para você, né? Você é o único que tem condições de ver o que está escrito aqui. E isso vai valer tanto para o Cloud como para o Gemini. O Gemini a gente tem aqui, né, o modelo 3.1 Pro, que já é o modelo da versão paga, como para o próprio ChatGPT, que a gente vai ter, inclusive, o modelo GPT 5.4, né? Esse aqui é até um exemplo que eu estava testando ele com relação a um mapa. Eu subi um mapa para ele aqui e pedi para ele descrever esse mapa. Então, ele descreveu o empreendimento PB02, tem marcado em roxo, ele foi trazendo algumas informações, né, quais os empreendimentos, o que estava ali dentro daquele mapa. Estava aqui testando realmente a leitura dele de imagem. O que você pode subir ali? Quais são as informações que você pode subir? Você pode subir uma imagem, você pode subir um PDF, você pode subir um DocX, você pode subir uma planilha de Excel e uma planilha em CSV. Todos esses arquivos são admitidos em qualquer um dos nossos agentes e em qualquer uma das IAs que a gente tem aqui também, tá? Meus chamados, né? Quando você clica aqui, você pode vir aqui e abrir um novo chamado, ou seja, uma nova reclamação, um novo comentário, né? Quando isso aqui basicamente é o suporte, né? O principal acesso ao suporte. Eu sempre gosto de estimular que seja utilizado através do suporte, porque a gente tem todo um time que vai respondendo. E isso fica registrado junto ao seu histórico de uso. Então, o que acontece? Você muitas vezes manda no WhatsApp, às vezes o WhatsApp, com o passar do tempo, ele vai se perder. Esse WhatsApp, isso não vai ficar registrado dentro do seu histórico de uso. Então, aqui não, aqui a gente consegue ter todo esse histórico e você também consegue ter esse histórico aí. E aí, você tendo esse histórico, você pode, inclusive, se for o caso, a gente espera que isso não aconteça, você pode, inclusive, puxar esse histórico e dizer, olha, no dia tal, tal hora, eu reclamei desse mesmo problema, enfim, isso não foi solucionado, né? Trabalha para que esse tipo de situação não aconteça. Mas aqui é onde você pode fazer os seus registros. Quando você entra aqui em estudos gerados, tudo aquilo que você gerou no módulo de estudos ambientais, ele fica arquivado aqui. E você pode vir aqui, inclusive, e editar ele, tá? Ele é um editor de texto, então você pode vir aqui e editar, melhorar, enfim, fazer o que você bem entende aqui com o texto que foi gerado. E aí a pergunta que nasce muitas vezes é, bom, que módulo é esse? Eu estou perdido, Vitor, eu cheguei agora, né? Então aqui no módulo de estudos ambientais, né, e eu já quero chegar direto nele, aqui a gente fez toda uma curadoria de material, de termos de referência, de legislação. Isso aqui é resultado
parcial da minha tese de doutorado, inclusive. A gente está trabalhando com a pré-análise de processos de licenciamento ambiental utilizando inteligência artificial. A partir desse conhecimento desenvolvido, a gente trabalhou essas informações e esses dados e chegamos numa espécie de termo de referência global, né? Quer dizer, nacional, talvez. É um termo de referência nacional onde basicamente a gente explodiu tudo aquilo que precisa ter num estudo ambiental. E aí, quando eu falo em estudo ambiental aqui, pessoal, eu estou focado em estudos ambientais que visam a expedição de uma licença prévia. Esse é o nosso objetivo, né? É esse o tipo de estudo ambiental que a gente está falando aqui. E nesse tipo de estudo ambiental, que seriam os estudos de avaliação de impacto ambiental, e aqui eu não estou falando de EIA-RIMA, tá? Basicamente, a gente tem lá uma necessidade de caracterizar o empreendimento, uma necessidade de caracterizar o meio físico, biótico e socioeconômico, e a partir disso, então, eu posso, né, conhecendo o empreendimento, conhecendo o meio biótico, físico e socioeconômico, eu posso, então, identificar os potenciais impactos ambientais e as potenciais medidas mitigadoras. Em linhas gerais, qualquer estudo ambiental que vise a expedição de uma licença prévia vai ter essas necessidades e essas informações, né? Porque tudo isso a gente precisa percorrer para a gente chegar naquilo que são os aspectos ambientais. Os aspectos ambientais nada mais é do que o produto da interação do empreendimento com o seu entorno e com o seu meio ambiente aí, né? Isso gera os aspectos ambientais vão então gerar, né, ou ter como resultado os impactos ambientais. E a gente vai mitigar isso com as medidas mitigadoras e vai detalhar as medidas mitigadoras com os programas ambientais. Então, diante de todo esse cenário, foi aí que a gente construiu esse módulo de estudos ambientais, onde você, como usuário, vai poder escolher qual é o tópico que você quer fazer, né? Então, digamos aqui o tópico de informações gerais são bem gerais mesmo, né? Ou seja, a parte bem introdutória do estudo, você só preenche ela aqui, né? Mas você vai ter aqui caracterização do empreendimento. Então, eu tenho aqui a descrição da implantação, a descrição da operação, o histórico do imóvel, o investimento e receitas previstas, a localização do empreendimento e o cronograma de implantação. Você não precisa necessariamente preencher tudo isso. Pode ser que o seu estudo ambiental, que no órgão ambiental que você atua, para o porte de empreendimento que você vai licenciar, talvez o histórico do imóvel não seja tão relevante e você não precisa responder ele, né? Ou talvez investimento e receita prevista não seja tão relevante. Por isso, cada item desse aqui, ele é segregado, ou seja, eu vou clicar aqui eu estou em cronograma de implantação e vou preencher as informações. Então, qual que é o meu prazo? Meu prazo é 48 meses. Qual que é a minha atividade? A minha atividade é um loteamento. E aqui eu tenho a possibilidade de subir algum documento. Então, pode ser que eu tivesse, eventualmente, o projeto aqui ou algo do gênero, eu poderia subir aqui, porque isso vai dar mais contexto para o Sabiá poder trabalhar. Mas com base nessas informações, eu clico em gerar, ele vai então montar para mim um cronograma de implantação dentro de 48 meses, etapa por etapa. Tá? Então, ele vai falar aqui dos primeiros 12 meses, aí totalizando 24 e assim ele vai descrevendo o que tem que ter em cada etapa. Ah, Vitor, eu não gostei muito dessa forma que ele escreveu, não tem problema, né? A gente pode vir aqui e mandar ele gerar novamente, né? Então ele vai gerar, cada vez ele vai gerar um texto diferente, né? E a tendência é ele ir aprendendo, ele entendeu que você não gostou do anterior, né? E vai querer refazer de uma maneira melhor, de uma maneira mais detalhada, né? Como a gente viu ali, ele estava bem menos detalhado o cronograma, agora ele já separou por semestre, né? Então agora ele já separou ali por semestre e acho até que até, ó, quem sabe faz ao vivo, ele pode ter dado uma confundida aqui. Não tem problema? Vou gerar ele de novo e ele vai ali novamente fazer todo o trabalho ali, especificando dentro desses parâmetros que você deu aqui, né? Quanto mais informação, né,
Ó, agora ele corrigiu, né? Então ele estava ali por semestre, ele deu uma alucinadinha rapidinho, vamos gerar de novo. Ele já chegou em 48 meses. O que que a gente precisa ter ali? Só que esse é um exemplo, obviamente, mais. Ah, e aqui, ó, aqui você consegue formatar ele direto aqui. Uma pergunta que muita gente me faz: ah, Vitor, tem como ele ser pré-formatado? Isso é muito particular, né? Cada um tem a sua formatação, cada um tem o seu jeito, de fazer essa apresentação, então seria praticamente impossível que a gente pudesse pré-formatar aqui, o documento. E você pode vir aqui, vai salvar o documento. Aqui você ainda está, né? Tem condições de fazer alguma alteração. Beleza, está salvo. Onde é que ele está salvo? Aqui nos estudos gerados. Ó, cronograma de implantação que a gente gerou no dia de hoje. O que mais que a gente tem aqui? Então, aqui a gente estava em caracterização, a gente foi no cronograma, mas eu posso ir na descrição da implantação, né? Então, será que tem terraplanagem? Não tem terraplanagem? Qual que é a atividade que eu estou tratando? Qual que é o volume de solo aproximado de terraplanagem? Né? E aí aqui pode ser que eu não tenha esse volume, mas eu posso dizer calcule considerando 1 metro de aterro em 10.000 metros quadrados. Eu vou responder só da terraplanagem aqui. E eu vou dizer que a atividade também é um loteamento. Que sim, vai ter supressão de vegetação. Sim, vai ter supressão de floresta. Né? E aí aqui ele vai solicitando mais informações para compor esse contexto que vai permitir com que você gere o texto. E detalhe, aqui também, né, em todo o tópico do módulo de estudos ambientais, vocês vão poder anexar algum documento complementar para ele poder aumentar o contexto e com isso produzir um texto mais completo, um texto melhor, que demoraria muito tempo para você produzir. E essa é a mágica aqui do meu ponto de vista, né? Quer dizer, é, se a gente consegue economizar tempo aqui na produção de estudos ambientais, nos sobra mais tempo para fazer qualquer outra coisa. Seja se você é um profissional autônomo, vai buscar mais cliente, seja você conseguir se aprofundar em outros temas mais específicos, seja você conseguir estudar, enfim, ponto-chave aqui é realmente a gente ser mais eficiente. E isso que a gente busca com o módulo de estudos ambientais. Olha que legal aqui, ó. Terraplanagem realizada numa área de 10 metros quadrados com um volume aproximado de 10.000 metros cúbicos de aterro, considerando a elevação de 1 metro. Né? Eu poderia ter botado aqui 2 metros e pedido para ele calcular e ele gerar. Né? Lógico que é um cálculo super simples, né? Não teria nem necessidade dele fazer, dá para fazer de cabeça. Mas digamos que fosse algo um pouco mais complexo, você poderia colocar aqui para ele. Porque essa é a grande sacada e o grande diferencial da gente trabalhar com inteligência artificial. A gente não está lidando com um software determinístico, né? O que que é um software determinístico? É aquele que ele já tem um texto pré-pronto e você vai só encaixando, né? Não, é IA, ela vai pensar. E por isso que a cada vez que você gerar o texto, ele vai gerar o texto de uma maneira diferente, né? Lógico que se eu não der informações, eu vou deixar espaço aqui para ele alucinar enlouquecido, né? Mas só para a gente ver o testezinho, ó, 10.000 metros quadrados, volume aproximado de 20.000 metros cúbicos de aterro, considerando profundidade de 2 metros, né? Então, e aqui ele vai explicando, então, as áreas provisórias e tal. Lógico que, como eu falei, a gente não trouxe nenhum detalhamento das demais informações, então, naturalmente, ele vai trazer esses dados alucinados. Então, a gente tem aqui, dentro da caracterização do empreendimento, a gente tem as demandas da fase de implantação. Então, quando a gente entra aqui em consumo e fonte de água, então, número de colaboradores ou vazão, qualquer atividade, né? Para todos os tópicos, você vai precisar responder a atividade. Por que que você vai precisar fazer isso? Porque a ideia nossa aqui é que eventualmente você possa utilizar o módulo de estudos ambientais, até mesmo em outros estudos que não seja só necessariamente para fazer uma lab. Então, digamos que eu queira caracterizar um empreendimento para um prédio, eu posso vir aqui e caracterizar por esse módulo aqui também, não tem problema. Lógico que ele foi pré-formatado, ou seja, foi pensado, e tudo que tem o batalhão, e não é pouco, tá, pessoal? Assim, se você está utilizando inteligência artificial, você sabe o que é prompt,
Você sabe que um bom prompt ele dá trabalho e você sabe também, né, que um bom prompt ele precisa ser muito bem escrito, porque esse é o comando que você dá para a inteligência artificial. Se você der um comando ruim, a entrega vai ser ruim. Então a gente tem muito cuidado aqui nessa parte. Então, sobre a atividade, essa é sempre uma pergunta que eu gosto de deixar bem claro e explicar, né? A ideia é que você possa também, muitas vezes, ter pessoas diferentes trabalhando no mesmo empreendimento. Então, quando você coloca aqui a atividade, ele já vai entender que é aquela atividade que você está trabalhando, né? Aquele tipo de atividade. A gente ainda não tem aqui, em um dado momento isso vai acontecer, da gente associar a um cliente nosso já direto com as informações do cliente, tá? Até hoje, inclusive, nesse onboarding eu vou mostrar para vocês o nosso módulo de cadastro de cliente e como que ele vai funcionar para vocês, né? Ele está entrando em operação numa versão beta. A nossa ideia era que isso ficasse pronto. é, no início do segundo semestre, mas a gente conseguiu antecipar bastante coisa para já começar a disponibilizar para vocês que estão entrando agora. Tá muito legal esse módulo de cadastro de clientes e CRM. Voltando aqui, o que mais que a gente tem? Então, eu vou ter ali todas as demandas da fase de implantação, da fase de operação. Aqui no diagnóstico ambiental, basicamente a delimitação das áreas de influência, né? Então, o que que eu estou considerando para a área diretamente afetada, o que que eu estou considerando para a área de influência direta, o que que eu estou considerando, né, para a área de influência indireta. Então, aqui você vai responder essas informações e ele vai gerar o tópico para você. Ele não vai ainda fazer os mapas. Os mapas ele ainda não faz. Possivelmente, em um dado momento, isso vai acontecer, não tenho a menor sombra de dúvida. Mas para descrever, e eu percebo muitas vezes o órgão ambiental exigindo isso, né, que seja descrita e justificada, né, o porquê que a gente precisa, o porquê que a gente definiu a área de influência como sendo um raio, como sendo a bacia. Então aqui a gente vai só jogar o que a gente realmente considerou e a plataforma vai gerar os textos. Eu gosto de dizer que o módulo de estudos ambientais do Sabiá, pessoal, ele foi feito para que você, consultor ambiental, faça aquilo que você sabe fazer de melhor. Coletar informações do empreendimento, coletar informações de campo e jogar na plataforma. Aqui a plataforma ela vai fazer o cruzamento com normas, ela vai fazer o cruzamento com, né, a forma de apresentação dessas informações para o órgão ambiental baseado nos termos de referência dos próprios órgãos ambientais. E na experiência nossa que a gente trouxe aqui de cerca de 17 anos atuando com licenciamento ambiental. Então, quando a gente vai aqui, né, então eu falei de diagnóstico ambiental, que é a delimitação das áreas de influência, e aqui a gente tem o meio físico, então clima, geologia, geomorfologia e pedologia, e recursos hídricos. Eu gosto sempre de dar o exemplo de recursos hídricos, porque é um ponto sempre delicado em todo e qualquer processo de licenciamento ambiental, especialmente na área urbana. Lógico, aqui eu, como eu não dei nenhuma informação, mas propositalmente eu coloquei que ia ter ocupação ali só de APP, e aí só para mostrar para vocês aqui que a ocupação de APP ela vai ocorrer dentro da hipótese do artigo 8º da Lei 2.651, né? Então, quer dizer, ele foi realmente, por eu ter colocado ali que ia ter uma ocupação de APP, ele me trouxe essa informação. Lógico, como eu não preenchi mais nada, ele vai ficando com esses defeitos aí. Isso não é problema, é só porque realmente eu não informei, não especifiquei as informações. E sempre, tá, pessoal, ele vai trazer aqui um quadro resumo das informações. Sempre ele vai ter isso. Porque até eu defendo que o licenciamento ambiental ele tende a isso, né? Ele tende a ser analisado simplesmente dentro de um quadro resumo e na forma, né, no momento que surgir alguma dúvida do órgão ambiental, aí ele vai querer ver da onde saiu a informação dentro do estudo ambiental. Eu acho que isso que a gente tem de futuro imediato, não muito distante, né? Porque a gente está percebendo isso um pouco nos órgãos ambientais, essa tendência. Bom, no meio biótico, a gente está em desenvolvimento da parte de fauna e o meio socioeconômico também, tá?
Já a avaliação de impacto, você já tem ela toda completa, né? Então, se eu for botar aqui, eu vou preencher a atividade, eu Eu não vou escrevi preencher ainda se eu futebol, é que eu não tenho. comecei a fazer ainda. Eu já recebi umas mensagens lá. Opa, João, desculpa, eu acho que o teu microfone estava aberto aí, acho que não era nenhuma dúvida, não, né? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, por favor, podem me interromper. É, Onde é que foi que eu parei aqui? Na avaliação de impactos de implantação. Então, você vai preencher aqui, e aqui vocês vão perceber que também tem impactos ambientais conhecidos. É muito comum que vocês trabalhem já com determinadas atividades. Então, o cara que trabalha eventualmente já com mineração, às vezes ele já tem uma noção muito maior ou até mesmo um histórico sobre os impactos ambientais conhecidos. Então ele pode colocar aqui, você pode vir aqui e colocar já os seus impactos ambientais conhecidos. Sei lá, uma lista, você pode colocar aqui, ele vai validar, ver se faz sentido para esse caso ou não, né? Os aspectos ambientais imprescindíveis também, né? Você pode colocar aqui ou não. Então, nada disso é obrigatório. Vocês percebam que nenhum deles tem um asterisco, então você pode preencher ou não. Lógico que quanto mais informações você preencher, quanto mais completo tiver o formulário aqui, melhor vai ser a saída, né? Melhor vai ser a informação gerada. Então, isso é algo que eu gosto de sempre também fortalecer, né? Cada campo daquele ali, vocês não precisam se ater ao tamanho do campo, né? Você tem ali o formulário, o espaço para você preencher. A gente vai ver que dentro da biblioteca a gente tem uma planilha para facilitar o preenchimento, porque você tem liberdade de caracteres aqui. Você pode simplesmente não colocar só uma linha aqui, você pode colocar um parágrafo, pode colocar uma página inteira de texto aqui, que ele vai reconhecer e vai utilizar essas informações. Isso eu gosto sempre de deixar claro, porque às vezes, como tem um espacinho pequeno aqui, o cara acha que ele tem que só responder dentro desse espaço. Não, negativo, tá? Bom, então perceba que ele foi lógico que, né, não dei nenhuma informação, então fica muito difícil que essas informações estejam corretas. Mas ó, ele foi dando o aspecto, consumo de água, né, o impacto, redução da disponibilidade hídrica, impacto 2, né? Então ele vai sempre trazer um aspecto e o potencial impacto que ele identificou. Então, percorremos aqui o módulo de estudos ambientais. Aqui em cima, a categoria é só para, se você quiser filtrar apenas, tá? Então, eu quero filtrar só esse, eu quero mexer aqui, tá? Então, lógico que como a gente não tem tantos outros tópicos, né? Não faria muito sentido você filtrar. Mas você pode vir aqui para facilitar e vir aqui filtrar. Lembrando, tudo que você gerar, você clica em salvar e o que salvar vai vir aqui em estudos gerados. Biblioteca de documentos. Na verdade, ela não é só uma biblioteca de documentos. Essa aula aqui, que a gente está fazendo agora ao vivo, vocês vão poder depois acompanhar aqui dentro da biblioteca de documentos, dentro do item tutoriais do Sabiá, tá? É, isso. Eles vão estar aqui. Na verdade, vai estar aqui, ó, em dúvidas sobre o Sabiá. A gente já tem um onboarding que está lá, só que esse onboarding, ele foi feito quando a gente tinha uma outra versão da plataforma, né? Você que está chegando agora, talvez não conheceu o Sabiá antes, né? Mas o Sabiá, ele tinha uma cara um pouco diferente. E a gente, em janeiro desse ano, ó, ele tinha uma carinha um pouco diferente. Então, a gente vai substituir esse onboarding aqui pelo nosso onboarding de hoje, né? Porque como a gente reformulou toda a plataforma, tem coisa nova, bastante coisa nova, né? O próprio layout dela está diferente, e tudo mais. Então, tudo que a gente está falando aqui hoje vai vir para cá. E aqui você tem, por exemplo, a aba Como Fazer. Então, PGRS como Sabiá,
avaliação de impacto ambiental com um agente, né? Então, tem como fazer no módulo de estudos? Tem. Consigo fazer num agente? Também consegue fazer num agente. Vai ser igual rápido? Não. Ele vai demorar bem mais. Mas vai ser ainda assim muito mais rápido do que se você tivesse no modo manual, né? Então, o PRAD, captação de clientes, né? Então, são vídeos que a gente produziu e vai produzir tantos outros, né, para subir eles aqui, para eles estarem disponíveis para vocês também. Aqui tutoriais, e esses tutoriais então já é olhando a plataforma, né? Então, avaliação de impacto no módulo de estudos ambientais, a definição da área de influência, como é que você usa o GIS no Sabiá, como é que você usa o SabeTudo-EFU, a gente vai mostrar ele para vocês hoje ainda. Então, todos esses aqui são vídeos, treinamentos, né? Esse aqui é treinamento que a gente fez sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental com IA. Esse aqui é um outro treinamento que a gente fez também, que a gente vai ficar disponível aqui para vocês. E aqui também tem manuais e guias, né? Esses dois manuais aqui, a gente estava vendendo eles e continua vendendo eles no Hotmart. Para quem não é assinante do Sabiá, você que é assinante do Sabiá, pode vir aqui baixar ele gratuitamente, tá? Você vai vir aqui e aqui a gente tem um manual de prompts e um guia de IA para consultoria ambiental. Então é isso que a gente vai encontrar na nossa biblioteca de documentos. Aí a gente chega nos agentes, né? Então percebam que a gente tem aqui 19 agentes. Cada agente desse aqui, ele foi treinado com cursos, com livros, com artigos técnicos, com artigos acadêmicos, para formar toda a base de conhecimento dele. E essa base de conhecimento dele, ela está separada por áreas de concentração. Então, a gente tem o Sabe-Tudo CAD, que é um cara especialista em CAD, em AutoCAD. Então, esse cara aqui, ele foi treinado com livro, ele foi treinado com curso, ele foi treinado com manuais. Então, tudo que você quiser fazer em AutoCAD, você pode pedir ajuda para esse cara aqui. Vitor, ele vai fazer a planta para mim? Não, ele não vai fazer a planta para você. Nesse caso aqui, ainda não. Mas ele vai te pegar pelo colo, na verdade, pela mãozinha e vai dizer: olha, clica aqui, vai naquele item, vai naquele ícone, dá tal comando. Então, ele vai te orientar no passo a passo, no grande detalhe para você construir. Então, né, construir o que você quiser fazer. Então, digamos que você queira fazer uma planta de um sistema simplificado, fossa e tanque séptico, né? Tanque séptico e filtro, perdão. Então, você pode pedir ajuda, contextualizar para o Sabito do CAD, né? Pode pedir ajuda para ele, inclusive pode até subir para ele, ele lê imagem, então você pode subir como seria um projeto, e aí ele vai te orientar no passo a passo, no detalhe que você bem entender. Esse é um agente muito especial, assim como tantos outros. Por quê? Porque o Sabe Tudo CAD, ele, se você não consegue dominar essa ferramenta, ele permite com que você consiga dominar, sem fazer nenhum curso adicional, sem fazer nenhuma aula, sem fazer absolutamente nada extra. Você vai usar de maneira aplicada para aquela tua situação. Olha, eu tenho essa situação em específico que eu preciso resolver. Então você pode usar o Sabe Tudo CAD. Da mesma forma, eu vou pular, porque a metodologia de trabalho é a mesma. A gente tem o Sabe Tudo GIS, especializado em geoprocessamento. Então, tudo que você precisar resolver com geoprocessamento e QGIS e ArcGIS, você pode tratar no Sabe Tudo GIS, tá? Tudo que você precisar de modelagem no software RecRas, você também tem aqui no Sabe Tudo RecRas. Então, ele foi treinado com os manuais, cursos, com videoaulas, para te ajudar a utilizar e fazer modelagens, enfim, o que você bem entender. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, isso aqui foi até um exemplo que eu dei no nosso workshop, né? Ó, preciso fazer uma modelagem de alagamento de uma área, nunca fiz, preciso que me oriente passo a passo. Então, ele vai te dar as etapas principais, ele vai te dar um alerta técnico, ele vai planejar, olha, o que que você precisa, né? O que que normalmente é um erro comum? Qual que é o impacto disso?
né? Qual que é a abordagem que você vai utilizar? Ah, Vitor, e se eu não entender? Se você não entender, você vai realmente explorar a mágica do uso da inteligência artificial treinada. Porque ela vai fazer o quê? Ela não vai deixar de te explicar. Ela vai te explicar de novo, de maneira mais simples. E se ainda assim você não entender, ela vai explicar de novo, de maneira mais simples. E se ainda assim você não entender, ela vai explicar de novo, de maneira mais simples. Se ainda assim você não entender, ou talvez você tenha entendido, mas não tenha localizado aonde que você tem que ir no software, você pode simplesmente salvar a tela, né, dar um print da tela, salvar a imagem, subir e pedir, né, vai aqui nos arquivos e vai pedir para que né, o Sabiá ele leia a imagem e aí te oriente. Então, assim, é muito impossível praticamente que você consiga ter algo semelhante, né, em outra plataforma, em outro curso, isso não acontece. Sei porque a gente fez bastante pesquisa sobre isso. Vamos voltar para os outros agentes aqui, né? Então, a gente falou do Sabe Tudo CAD, falamos agora do Sabe Tudo GIS e do Sabe Tudo REC-RAS, né? Então, vamos voltar aqui, então, na nossa sequência lógica, né? O Sabe Tudo Carbono. Cara, o cara que é especializado em gases de efeito estufa, em mitigação de aspectos climáticos. É um cara que foi treinado com tudo quanto é estudos e manuais do IPCC. É um cara que foi treinado com a base metodológica para você fazer uma calculadora de compensação de carbono, né? Entre tantas funcionalidades. Inclusive, a gente chegou a fazer isso aqui, ó. Ó, eu pedi para ele simular a lógica de uma calculadora de emissões para converter um evento em plantio de quantas árvores. E aí ele foi, então, gerando um memorial de cálculo, toda essa lógica. Aí eu pedi para que ele me explicasse como funcionaria a calculadora. Aí eu pedi para ele detalhar ainda mais, como se ele fosse um desenvolvedor que vai elaborar e escrever os códigos da calculadora em HTML. E aí ele vai lá e gerou, então, esses códigos. E na prática já é o script ali, né? Ou seja, a programação da calculadora. Aí eu pedi para ele escrever o código, eu pedi para ele, faça algo bonito, né? Percebam que às vezes, como eu vou fazendo, né, os testes aqui, eu acabo escrevendo meio errado, né? Mas pedi para ele fazer algo mais apresentável, porque eu não tinha gostado do que ele tinha apresentado antes. Olha que legal. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. É isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que ficou essa calculadora. Percebam que é um código extremamente extenso, né? E aí é o que eu falo, né? É o que eu falei, inclusive, no próprio workshop, né? O Sabiá hoje ele tem a capacidade de fazer para você, né? Fazer com você aquilo que você talvez não faria. Deixa eu abrir aqui. Ó. Eu gosto de usar esse sitezinho aqui, ó, que é o HTML Online Viewer. Então tá aqui, ó. Então, ó. Então aquele código que a gente viu aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, esse código aqui, ele virou isso aqui, onde eu vou botar o nome do evento, eu vou clicar aqui na eletricidade ou não, os dados da atividade, ônibus, resíduos mistos que vão para aterro, enfim, né? E aí você vai, então, preencher aqui as informações. Lógico que aqui a ideia, né? Não vamos focar nisso, mas ele vem aqui, ó, calculou, ó, tá aqui. E aqui ainda tem a memória de cálculo dele.
Então ele ainda deixa tudo transparente, né? Inclusive ele menciona aqui quais são as fontes de informações que ele utilizou. Tudo de maneira muito simples, né? Percebam, muito fácil. Então, vocês podem, a partir do Sabiá, criar suas próprias aplicações. Ah, eu quero uma calculadora para mitigação de carbono, para fazer, ver quantas árvores eu preciso plantar. Ah, eu quero uma calculadora para calcular, sei lá, tamanho de parcela no inventário florestal. Então, é justamente botar IA para trabalhar para vocês. Não é por isso que eu sempre digo que a galera fala, você usa IA, né? E eu digo até com certa propriedade, eu entrevistando diversos colaboradores possíveis, potenciais colaboradores para minha consultoria ambiental, eu sempre pergunto, né? Se eu usei IA, eu uso. Quanto? Né? Todo dia, todo dia. E o que que você faz com ela? E aí começa então a gente perceber que, na verdade, a grande maioria não utiliza inteligência artificial. Porque está utilizando inteligência artificial para dar uma polidinha no texto. E aí, ao invés de você ganhar tempo, você está perdendo tempo, né? Você está, de fato, fazendo um trabalho que você não precisaria fazer. O ponto é, como que você consegue explorar melhor o uso da inteligência artificial? Mas vamos voltar aqui para os agentes. Você estava aqui no Sabe Tudo Carbono, e eu vou falar do Sabe Tudo Consultor agora. O Sabe Tudo Consultor é aquele cara que, para todo e qualquer documento que você quiser gerar, como um PRAD, eu quero fazer um PRAD do zero. Eu quero fazer um PGRS do zero. Qualquer documento que não seja voltado ao licenciamento ambiental, na modalidade de licença prévia, que é isso o módulo de estudos ambientais atende, para todo o resto, eu quero fazer um programa ambiental. Vamos fazer um teste com ele aqui. Quero fazer um programa ambiental de monitoramento de ruídos. Ele está programado para vir te fazer perguntas. Percebam que ele vai fazer algumas perguntas. Tá? Qual é o tipo de atividade, o objetivo principal do programa, existe algum cuidado especial? Então ele vai te fazer essas perguntas para você responder. Aqui eu vou dizer para ele inventar, só para a gente poder ir acelerando aqui. Então sempre ele vai fazer isso. Ele vai primeiro montar todo o escopo para você. Não importa o que você queira fazer. Ele vai montar o escopo e vai perguntar se você quer incluir algum item ou não. E aí você vai dizer que ele pode seguir. Quando você fizer isso, ele vai te fazer mais algumas perguntinhas, porque ele vai querer redigir o item introdução. E aí, depois da introdução, ele vai ir avançando. E aí você vai poder ir alimentando ele com novas informações. Ah, tem aqui um mapa que eu fiz, eu tenho aqui uma planta que o meu cliente me mandou. Então você vai poder subindo com informações aqui e ele vai, então, a partir das informações de teus dados de entrada, ele vai escrevendo item a item do estudo. Ah, aqui a gente botou de um programa de monitoramento, vamos fazer um outro teste. Ah, elabore um plano de ação emergencial. De novo, ele vai vir com as perguntas, ele vem com as perguntas e vai montar. Então, ó, aqui ele já foi até avançando. Acho que ele vai pedir para validar, mas né, como eu não dei nenhuma informação, ele vai trazer, né, ele vai alucinar ali um pouco e vai trazer essas informações um pouco mais pobres. Dica de ouro: não seja preguiçoso, tá? Não seja preguiçoso para prestar informações. Eu tenho percebido, conversado com alguns usuários, com alguns alunos, que têm relatado, às vezes, isso não é sobre o Sabiá, isso é sobre qualquer inteligência artificial. Tem relatado que a informação não, né, a resposta não foi tão boa. E aí eu costumo sempre pedir para ver prompt. Sempre pedir para ver o comando que foi dado e os dados de entrada. Então, quando muito, tem dado de entrada, né? E uns prompts absurdamente simples. Então, a gente não pode ter preguiça de elaborar um prompt completo, um prompt com detalhes, levar informações que vão aprimorar o contexto. E como eu sei que a elaboração de prompt é um desafio, nós temos aqui
O Sabe Tudo Prompt, né? Então, olha só, prompt, faça um PGRS. Prompt horrível, pobre, sem menor fundamentação e que com certeza geraria um resultado muito ruim. E aí, que não sabe tudo prompt, o que ele vai fazer? Ele vai aprimorar o prompt. E ele vai aprimorar em cima de uma metodologia que a gente vem trabalhando, que é a metodologia dos 4 Cs do prompt. Os 4 Cs do prompt é uma metodologia que não fui eu que inventei, mas ele é uma metodologia que nasceu lá no Vale do Silício, foi publicada por um cara que é o presidente da OpenAI. A OpenAI é a dona do ChatGPT. E aí eu tropicalizei isso nesses 4 Cs, que basicamente é contexto, comando, característica e cuidado. Contexto é o contexto mesmo, qual é a situação, como que ele deve se comportar, né? Esse é todo o contexto. Comando é qual é a ordem, o que você quer que ele faça, quer que faça um relatório, quer que faça um resumo, o que você quer que ele faça. Então, comando. Características são teus dados de entrada. Então, aqui para o PGRS, ele pediu como Oscar, característica. Ele pediu como característica e como característica para o prompt, informar o tipo de estabelecimento, o endereço, o número de leitos, né, a média de geração por categoria. Enfim, ele não sabia nem qual era a atividade aqui, né? Então, eu faço um PGRS para qual atividade? Então, ele já me pediu aqui essas atividades, né? E o formato exigido, eu quero um relatório em linguagem técnica, eu quero uma tabela, o que que eu quero aqui? Quais são os cuidados, né, que ele precisa ter? Então, a partir desse prompt, esse agente, o Sabe Tudo Prompt, criou um prompt completo. Esse seria o cenário ideal para cada vez que vocês forem trabalhar com inteligência artificial. Fazer um bom prompt. Porque assim como a gente não pode dar um comando ruim para um estagiário, para um colaborador, sei lá, para uma diarista, para qualquer pessoa, se a gente der um comando ruim, o resultado vai ser ruim. Vocês já perceberam isso com certeza. Então vamos lá, a gente parou aqui no Sabe Tudo Consultor, eu pulei aqui para frente para o Sabe Tudo Prompt e a gente volta aqui então para o Sabe Tudo eFlu. Né? Sabe Tudo eFlu especializado em efluentes. Quero fazer estudo de autodepuração, eu consigo fazer com que o Sabe Tudo eFlu me ajude. Quero fazer o dimensionamento de um projeto de ETE, ele vai me ajudar. Eu quero analisar um projeto de ETE, ele vai te ajudar. Eu quero contestar uma exigência do órgão ambiental, vai te ajudar. Né? Então, se a gente abrir ele aqui, a gente vai ver isso. Ó, aqui eu pedi, por exemplo, para ele dimensionar um reator anaeróbio. E aí ele foi lá e foi fazendo todo o dimensionamento do reator anaeróbio. Circular, altura útil, verificações hidráulicas, carga orgânica. Qual que é o detalhe aqui, pessoal? Bibliografia treinada, né? Eu não confiaria, em hipótese nenhuma, ao ChatGPT uma tarefa dessa. Extremamente arriscado. Sabe por que é extremamente arriscado? Porque a gente já conseguiu, inclusive esse vai ser um dos resultados possivelmente da tese, a diferença é brutal quando a gente compara uma IA treinada com bibliografia com uma IA genérica. A gente está falando em cerca de 70% de chance de errar muito maior quando a gente fala com uma IA genérica. Então, reduz em 70% quando a gente trata de uma IA específica. Que é basicamente como se ela pegasse, sei lá, o livro, desse uma folheada e voltasse para te responder, e ainda fazendo as contas e os cálculos. É isso que a gente tem aqui. A gente tem aqui também o Sabe Tudo Empreendedor, um cara que é treinado com tudo que você imagina de gestão empresarial, porque afinal de contas, qual que é a nossa ideia e o racional por detrás aqui? Grande parte dos profissionais que estão na plataforma ou são autônomos ou são pequenos empresários, né? Ou são empresários com mais um sócio e mais um único colaborador.
Então, a grande maioria, cerca de 83% dos assinantes do Sabiá, acabam sendo esses profissionais. E se você é consultor autônomo, você, querendo ou não, você tem um negócio, né? Você tem despesa, você tem entregas, você recebe pelo serviço que você faz, você precisa captar cliente, você tem que pagar imposto. Então você tem um negócio. Qual que é o grande problema? A gente às vezes esquece disso e não trata a nossa consultoria ambiental como um negócio, como um business, né? Eu sou consultor e assim eu vou levando. Não, ela é um negócio. E hoje, com ferramentas como o Sabe Tudo Empreendedor, a gente treinou ele com bibliografia técnica, mas aí eu vou abrir o jogo para vocês aqui. A gente também treinou com cursos bem caros, voltados à área de gestão empresarial. A gente trouxe, né, praticamente a transcrição de imersões empresariais 100% aqui. Então você consegue hoje, mesmo sendo um profissional pequeno, jogar o jogo dos grandes. Quando eu falo jogar os jogos grandes, é isso aqui, ó. E conte tudo que você pode me ajudar a fazer. Estratégia de posicionamento, plano de crescimento comercial, estrutura de venda, estrutura de remuneração, estrutura de marketing, proposta, precificação, margem. Então, assim, quero montar uma estrutura de precificação. Prompt horrível, né? Mas ele vai me ajudar, né? Ele vai me ajudar a montar essa estrutura de precificação. Então ele vai me fazer perguntas, eu vou dialogar com ele e vou chegar numa conclusão que seja bom e é algo que eu não faria antes se eu não tivesse essa ajuda, né? Eu digo por experiência própria, eu passei alguns anos como consultor ambiental, literalmente trabalhando no escuro quando a gente fala em termos de gestão empresarial, porque a gente não aprendeu isso. Nossa faculdade não ensinou vendas, nossa faculdade não ensinou marketing, nossa faculdade não ensinou um monte de coisa. Só que quando a gente vira empresário, e volta a dizer, você como autônomo mesmo sem CNPJ, é um empresário muitas vezes, você tem que agir como tal. Sabe tudo disso que a gente falou, sabe tudo REC RAS, sabe tudo ISO 14000, também treinado com toda a série ISO 14000. Então, você quer fazer um relatório de sustentabilidade pautado na ISO, você consegue fazer aqui. Ah, eu presto serviço para uma empresa, essa empresa é auditada e eu preciso elaborar os relatórios de auditoria. Consigo fazer aqui. O Sabe Tudo João de Barro, especializado em meio físico, então você pega lá, Manual de Solos da Embrapa, tá aqui. Você pega uma série de biografias técnicas do nosso litoral, do interior do país, estão aqui, né? Então, tudo que você precisar relativo a meio físico, a geologia, geomorfologia, recursos hídricos, você pode explorar o Sabe Tudo João de Barro. Da mesma forma, a gente tem dois caras aqui ligados à legislação, né? O Sabe Tudo Legal, que ele é treinado com legislação federal, com todas as resoluções do CONAMA, com legislação estadual, a gente só não tem aqui as municipais. Por quê? Porque nas municipais a gente não encontra a transparência que a gente precisa para trabalhar com IA. A gente tem município aí, porque tudo que a gente faz aqui, a gente pensa Brasil, né? Embora hoje o Vitor aqui está em Santa Catarina, mas tem uma parte do time do Sabiá que está em São Paulo, então a gente pensa Brasil. Então, é, teria que pensar nos 5.000 e tantos municípios que a gente tem, e a gente não tem toda essa demanda para isso, e a gente também não tem toda a transparência necessária no poder público para que isso aconteça. Apesar da existência do site Leis Municipais, que é o que muita gente talvez se questiona nesse momento, mesmo assim, o município ele precisa aderir e assinar leis municipais e mandar suas leis para lá. Ou seja, você tem muito município aí que, obviamente, não assinou e não utiliza as leis municipais. Mas o que você precisar de legislação estadual e federal tem aqui. A gente, obviamente, tem muito mais segurança na legislação federal do que na estadual, porque a estadual também a gente vai enfrentar muitas vezes alguns desafios de transparência. E por ser um tema muito relevante, a gente criou um agente especializado na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né? Então, nós temos esse agente onde o treinamento dele não é nenhuma outra lei, é só essa Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Para quê? Para que você possa estudar essa lei junto com a gente,
para que você possa ter um caso específico, né? Como eu vi acontecer, a gente estava com um caso onde o Ministério Público Estadual estava ali questionando o fato do empreendedor financiar um determinado estudo, e aí me ocorreu que eu acho que tinha alguma coisa dentro da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, e dito e feito, a gente foi aqui, consultou, e de fato estava lá dizendo que os estudos ambientais devem ser financiados pelo próprio empreendedor. A gente tem um agente de marketing, a gente tem um agente de marketing, ficou bom, né? Mas sabe tudo marketing treinado em marketing para consultoria ambiental, né? Então, eu posso pedir para ele aqui, vamos fazer um post sobre LAP. Então, a ideia aqui, ó, é ele te ajudar nessas ideias, né? Literalmente, a ideia é te ajudar nessas ideias, o que que você pode fazer, porque ele está treinado para consultoria ambiental. Olha que legal. Vamos fazer um post educativo, estratégia sobre LP, sobre LAP e LP, com foco em gerar autoridade e atrair leads que precisam entender a diferença entre fases do licenciamento ambiental. Sugestão de formato carrossel, tema do post, LAP e LP, o que muda entre essas etapas do licenciamento ambiental, né? Então, lógico que aqui ele acabou confundindo, né? Como se fossem dois distintos, a gente também acabou é, permitindo que isso acontecesse. Bom, aí ele vai novamente aqui refazer. A gente tem o Sabe Tudo Pica-Pau, especializado em vegetação. Então a gente treinou ele exaustivamente com espécies de diferentes biomas. Então tem Mata Atlântica, tem Caatinga, tem Cerrado, tem Amazônia. Então a gente treinou ele para o Brasil todo em vegetação. Essa é a especialidade dele. Inclusive, eu acho que eu tenho um exemplo interessante aqui. Ó, faço uma análise dos cálculos desse inventário. Então, subi o inventário florestal para ele e pedi para ele me validar os cálculos. Ó, e aí começou a me identificar alguns problemas, ó. Conferência da intensidade amostral, erro grave na forma e no conceito do erro padrão da média, restinga, a suficiência amostral está mal apresentada, tem indicador inconsistente, olha que legal. Então, ele foi avançando nessa análise. Depois a gente tem o Sabe Tudo Resíduos, que ele é treinado Vitor, em gestão de posso resíduos fazer uma sólidos. pergunta? Opa, claro, João. É possível, eu perguntei no chat também, mas vou aproveitar agora que a minha área é mais na vegetação mesmo, né? Eu sou agrônomo, então. E Uhum, aí, inventário florestal é uma das coisas que eu faço bastante. E eu tenho vários arquivos, né? E geralmente eu uhum. salvo eles no computador. Eu posso botar esses arquivos salvos no computador, as planilhas, o estudo, enfim, o laudo, e ele analisar? Ele Sim, consegue buscar sim. no meu computador isso? Ah, no teu computador não. Não? O que você pode fazer é isso aqui, ó. Como eu fiz aqui, eu vou vir aqui e eu posso subir o arquivo, né? Entendi. E ele vai ficar aqui, tá, João? Então, assim, você vai usar, você quer ver? Ó, vou abrir um outro chat aqui. Ele vai ficar no meu histórico de conversa. Então, você consegue Ah, voltar nele também depois, tá? Ele não se perde, ele fica entendi. ali no teu histórico. Tá? O Ah, que o que eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter, tá? Que é a questão do cadastro do cliente, é algo parecido com isso, que na verdade você pode utilizar o Sabiá como um próprio diretório para arquivar os seus documentos. Então, digamos que tu foi lá e fez uma vistoria no teu cliente, sei lá, fez até o inventário. Ah, tem lá os meus dados de campo. Tu pega os teus dados de campo e tu vai salvar dentro dessa pasta do cliente dentro do Sabiá, né? Depois tá. você vai poder buscar ela, né? Mas isso vai ser
Isso vai ser a evolução da plataforma que a gente vai ter agora, nos próximos dias, né? Eu vou mostrar rapidamente no finalzinho, né? Mas assim, de ir buscar no teu computador, não, até porque a gente tem uma preocupação muito com segurança, sabe? Me preocupa, sabe? Essa questão da segurança dos dados, da informação. Então a gente não pluga no teu computador, você pega e faz uma cópia e coloca aqui, né? Um ponto que a gente tem preocupação e que moldou a arquitetura do Sabiá foi justamente essa questão também de segurança da informação. Então a gente não recebe esses dados, né? Então, com relação a esses, pode ficar tranquilo também, né? Ele é criptografado, ali a gente não consegue ter acesso e nem manda para nenhuma Big Tech, né? Então não alimenta lá tudo que você faz no chat GPT, no cloud, os caras estão pegando as informações e estão se treinando lá com os teus dados, né? Infelizmente é isso e faz parte do jogo, né? Aqui Tá, não, aqui a gente entende que é uma coisa mais séria, né? Que não é brincadeira, então a gente não pode brincar com esses dados. tá bom. Consegui responder a Obrigado. tua pergunta? Sim. Vamos lá então, que já estamos com, meu Deus, mais de uma hora já de aula. Estou quase finalizando aqui. A gente tem o Sabe Tudo Resíduos, né? Imagino que vocês colocaram algumas dúvidas no chat. Eu não estou acompanhando o chat aqui, mas a hora que eu terminar eu vou para o chat e aí eu respondo individualmente ali, tá? O Sabe Tudo Resíduos, na mesma lógica, ele foi treinado, então, aqui ele foi treinado com legislação também, ele foi treinado com manuais técnicos, então, quero fazer um projeto de aterro sanitário, né? Aqui. Ou, né, por exemplo, o João é um engenheiro agrônomo ali, ele tem mais familiaridade com a vegetação, mas a gente sabe que o licenciamento, em tese, ele é multidisciplinar. Na prática, no dia a dia do chão de fábrica, a gente acaba tendo que lidar com áreas que a gente às vezes não é tão especialista, né? Então, essa também é um pouco do motivo da existência do Sabiá, em poder ajudar o consultor ambiental até mesmo naquilo que ele não é tão especialista. Então, nada impede aí um profissional que seja da área vegetal, vamos chamar assim, da área florestal, precisar lidar com algo ligado a resíduos, ou até mesmo seja um resíduo da poda, o resíduo da supressão, você pode trabalhar com ele aqui. E por fim, a gente tem aqui o Sabe Tudo, Sabe Chão, né, que é especializado em fauna. Então, avifauna, mastofauna, né, todo tipo de fauna a gente treinou com bibliografia técnica especializada que a gente não consegue facilmente aí online. Ou seja, os motores de buscas da IA, eles não conseguem acessar, tá? Então a gente treinou ele aqui da mesma forma, né? E até é interessante comentar com vocês que o Sabiá, galera, ele nasceu em novembro de 2024. Em novembro de 2024 ele nasceu só com o Sabe Tudo, Sabe Chão, com o Sabe Tudo legal, mas ainda assim ele estava meio capenga na época, ele não estava tão bom como ele está hoje em dia, né? O Sabe Tudo Pica-Pau e cadê aqui? Cadê ele? E o Sabe Tudo João de Barro, né? Então, Sabe Tudo João de Barro, Sabe Tudo Legal, Sabe Tudo Pica-Pau e o Sabichão foram os quatro que a gente começou a existência do Sabiá. Hoje a gente tem todos esses aqui e a gente tem mais 26 planejados para o nosso pipeline. Então a gente quer fazer um específico para mineração, a gente quer fazer um para modelagem air mode, que é para modelagem de poluição atmosférica, a gente quer fazer um só para drenagem. Então a gente quer ir especializando cada vez mais esses agentes aqui para facilitar a vida do consultor ambiental. Porque por detrás de um agente desse, eu muito falei aqui dos treinamentos. Mas além dos treinamentos, tem uma coisa chamada System Prompt. O System Prompt é meio que a alma do agente. Então, quando você tem lá o ChatGPT, você tem um System Prompt padrão para tudo. Aqui não, a gente direciona ele. Então, quando a gente olha esse cara de marketing, ele sabe que ele é um especialista em marketing para profissionais ambientais e consultorias ambientais. Então, já está na alma dele, né? Então, essa também é uma grande diferença. E a gente, eu acabei pulando aqui, né, para deixar ele por último, a gente criou recentemente o Guia Sabiá. Então, o Guia Sabiá, o que que é? É nada mais, nada menos do que um cara que estudou toda a plataforma, ele foi treinado com onboardings como esse aqui, ele foi treinado com o nosso suporte histórico, ele foi treinado com todo o funcionamento da plataforma para te ajudar, né? Então,
é um quase como se fosse um serviço de atendimento ao consumidor aqui, né? Então eu vou dizer para ele o seguinte, ó, quero fazer uma avaliação de impactos ambientais. Onde eu vou? Ó, ele vai para o modo de avaliação de impactos ambientais que é dentro, ó. Então ele vai aqui, ó, procure no menu lateral algo como estudos ambientais. Tá aqui, estudos ambientais. Depois você vai avaliação de impactos. Vai avaliação de impactos. O que você pode colocar lá? Atividade, fase do projeto, aspectos ambientais. Então percebam, né, que ele foi treinado exatamente como se fosse um manual de uso da plataforma. A gente desenvolveu na prática até um manual de uso da plataforma. Ele tem cerca de umas 200 páginas falando de tudo que acontece, cada ícone, né, cada botãozinho, e a gente usou isso para treinar esse guia Sabiá. Terminamos os agentes, então acho que vimos todos aqui os agentes, e agora vamos para o Sabiá Analisa, que é o analisador de documentos, né? O que que a gente tem hoje aqui? Três funcionalidades. Eu tenho um resumo de documento. Então, por exemplo, isso aqui eu estava testando agora para subir uma lei e pedir para ele me resumir essa lei. Então, ele já está preparado para resumir. Então, como é que funciona ele? Eu vou vir aqui, vou escolher o arquivo que eu quero, e aí entra ali a lei, né? Eu vou subir de novo aqui só para mostrar para vocês. O ponto-chave, eu quero tudo, na verdade. Não tem um ponto-chave, eu quero que ele me resuma a lei toda. Mas eu poderia ter, o ponto-chave é estudo de impacto de vizinhança, o ponto-chave é área de preservação permanente. Aqui ele sempre vai demorar um pouquinho, tá? Ele não é tão rápido como os demais, porque justamente ele fica processando a informação e aí depois ele solta direto aqui na página. E aí quando ele soltar, ele vai aparecer aqui, ó. Então aqui ele fez um resumão muito parecido com o anterior. Você vai vir aqui, vai em salvar e ele vai ficar então salvo aqui embaixo. Além do resumo de documento, tem o revisor de estudo ambiental. Então, digamos que você tenha lá um estudo ambiental seu, você queira dar uma revisada geral nele. O que que ele vai revisar? Né? Ele vai ver se você não tem inconsistência, se você não está citando um outro, um outro município, uma outra cidade, ou se você no meio do documento fala da bacia hidrográfica A e no fim das contas é a bacia hidrográfica B, né? Se você fala no começo do documento que o empreendimento tem lá 17 mil metros quadrados de área útil, e depois você fala que na verdade são 16 mil metros de área útil, então ele vai cruzar essas inconsistências e vai te trazer uma análise bem geral. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então ele vai pegar todas as informações e vai ir item a item, né? O resumo de pendências, avaliação de inconsistências, a conclusão da análise. Então ele vai fazer uma avaliação bem geral, tá? É, só fazendo um disclaimer com vocês, eu fiz rapidinho, passo rapidinho ali, porque como a gente tem informações reais ali, então até por respeito a gente acaba passando mais rapidinho aqui para vocês, tá? E eu tenho também o revisor de laudo técnico, né? Então eu vou poder aqui subir um outro tipo de laudo. Então, eu fiz lá um PRAD, eu fiz um laudo fitossanitário, né, de avaliação florestal, enfim, né, um laudo hidrogeológico, qualquer outro documento técnico para você justamente avaliar essas inconsistências, para você avaliar riscos, né? Então a IA está treinada para identificar o teu tipo de estudo e te propor melhorias. Então a gente tem o resumo de documento, o revisor de estudo ambiental e o revisor de laudos técnicos. E com isso a gente meio que fecha, né? Então vimos das IAs treinadas, das IAs não treinadas, genéricas, né? O Claude, Gemini, ChatGPT, vimos do suporte, como é que ele funciona,
vimos onde é que ficam gravados os estudos gerados, vimos como é que você faz para gerar estudo ambiental de maneira automatizada, vimos a biblioteca de documentos, vimos todos os agentes, todos os 19 agentes, e vimos como é que você faz para analisar melhor os documentos, né? Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa no chat aqui, e aí eu vou responder aqui também. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar no chat também, pessoal. Boa noite. A dúvida do João, se era possível fazer aí acessar o arquivo do computador. A Daiane até tentou responder ali, mas acho que depois que o João explicou, ficou mais claro que, na verdade, é buscar dentro do computador dele, né? Na verdade, não. Você vai fazer o upload do arquivo, do documento. O Fabiano falou que o agente guia do Sabiá não aparece. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É só para o Fabiano que não aparece ou para os demais também não? Alguém chegou a ver? Fabiano, a gente vai dar. A princípio, ela está funcionando normal. Deixa eu ver aqui. Tá com probleminha aí de acesso? Tá, vamos por partes aqui. Ô, Fabiano, a gente vai dar uma olhadinha nisso. Por que que não está aparecendo para o teu? Se tu puder registrar isso no suporte, tá? Que aí a gente consegue entender um pouco melhor. Porque, inclusive, o Guia Sabiá ele vai estar disponível para todo mundo, tá? Já estou Só não fazendo faz isso. sentido, ele precisa ser para ajudar vocês. É, combinado. É, A Isabel perguntou se pode gerar outros agentes específicos para você ou não. Na verdade, não, Isabel, porque tem todo um processo, né, que envolve programação, código e tudo mais para a gente fazer a criação desses agentes. Mas o que que a gente pode fazer, tá? A gente está hoje dentro de um grupo ali, e dependendo das circunstâncias, né, se a gente tiver uma única demanda, não faz sentido a gente criar um agente para uma única demanda, né? Até porque não viabilizaria o preço que é cobrado hoje pela plataforma. Mas se a gente tiver alguma ideia de agente que faça sentido para mais usuários, a gente sem dúvida nenhuma vai desenvolver e vai aplicar. Inclusive, pode ser que você tenha alguma ideia e faça sentido, né? A gente fez uma conversa na semana passada com uma consultoria ambiental bem grande, que trabalha muito com mineração e tudo mais, e ali surgiu a ideia de que talvez fizesse sentido a gente ter um agente especializado em mineração. Pronto, a gente botou isso dentro de um pipeline aí que vai desenvolver esse agente. Dentro dos agentes, posso subir a legislação específica do meu estado? Pode sim, né? Inclusive, é bem recomendado fazer isso, tá? Apesar de ele ser treinado com a legislação, principalmente a federal e a estadual, né? Se você tem a legislação, se você já sabe qual lei você vai utilizar, é, é mais simples, tá? A plataforma ela reconhece mais fácil. Eu gosto de fazer um parênteses assim. Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, lá no Código Florestal tem lá essa informação, busca lá e resolve. Só que se você sabe que essa informação está no Código Florestal, lá no artigo 4 que fala de APP, putz, é muito mais fácil para essa pessoa ir lá buscar a informação. E a IA, basicamente, ela replica aquilo que a gente faz, né? Ela é uma cópia nossa. Então, faz sentido isso sim.
O João falou que não está conseguindo acessar, disse que mandou no WhatsApp ali. Se tu mandou no WhatsApp, o nosso suporte já vai ver ali, tá, João? Agora não adianta, eu não vou conseguir acessar isso aqui agora. Acho que eu pulei. Pô, se puder explicar melhor a parte dos mapas do QGIS, outras possibilidades, Google Earth, etc. Tá, vamos voltar aqui. Ó, esse aqui é um exemplo que a gente utilizou para o QGIS, tá? É, Então, por exemplo, eu entrei dentro do Sabe Tudo GIS, eu falei que ele era um desenvolvedor Python, eu dei as coordenadas, né? Como é que eu peguei essas coordenadas? Estava lá na matrícula, eu subi a matrícula pro Cloud, pedi para ele extrair as coordenadas, né? Pedi para ele extrair as coordenadas e coloquei aqui e pedi para ele criar um polígono. Ele criou esse código Python, eu copiei esse código Python dentro do console do QGIS e ele gerou o mapa. No computador que eu estou aqui agora, eu não tenho o QGIS instalado, senão eu até mostraria para vocês, né? Bem legal. Esse aqui também é um outro exemplo que a gente fez aí com o arquivo KMZ, né? Ó, eu pedi para, eu estava fazendo um teste, pedi para ele gerar um código KMZ, né? E aí dei para ele a coordenada, uma coordenada inexistente, que era para um exemplo de aula, e ele gerou um código KMZ. O que que isso significa? Sendo um código KMZ, eu copio isso aqui, eu colo eu colo num bloco de notas e depois eu vou lá e salvo o bloco de notas como ponto .kmz. Ele automaticamente vira um KMZ e eu consigo abrir no Google Earth, tá? E o que que é legal, assim, que eu recomendo vocês fazerem? Deixa eu ver esse aqui, que eu tenho um exemplo que acho que está errado. Cadê? Né? Uma forma de você saber até onde vai a capacidade da IA é perguntar para ela como que ela pode me ajudar, né? Então, por exemplo, aqui eu botei, né? Ele vai sempre perguntar um pouco mais de informação para contextualizar e ele fala que ele pode te ajudar com, por exemplo, configuração, importação de CSV, criação de poligonais, né? Então ele mesmo vai te dizendo como que ele tá, como é que ele consegue te ajudar. Ó, deixa eu ver se o que que eu mais tenho de pergunta aqui. Tá, dentro dos agentes pode subir a legislação, ok, tá. Verificar a possibilidade de agente específico. Verifica a possibilidade de fazer um agente específico por estado. Isabel, esse agente específico por estado seria para a legislação? Não ficou muito claro aqui para mim, tá? O seu comentou, estou muito interessado no agente para mineração, estou disposto até a auxiliar na elaboração. Olha aí, mais um interessado. A lógica é essa, o seu. A gente tinha uma outra empresa interessada também, né? Daqui a pouco a gente pode sim utilizar da própria expertise, né, de vocês, inclusive até contextualizando, voltando um pouco no tempo, quando a gente fez o pré-lançamento do Sabiá em 2024, a gente lançou ele gratuito por 60 dias. E justamente a ideia era coletar informações dos usuários. Então, apesar da minha empresa ser uma empresa que se chama Viva, né? Eu digo que o Sabiá é uma empresa viva, porque muito do que a gente tem aqui foram melhorias propostas por vocês que são assinantes e usuários da plataforma. Então, a gente sempre vai estar disposto a ouvir, né? Assim como essa questão de ter o agente para a legislação do Estado, né? Só que o Sabe Tudo Legal, ele já tem a legislação estadual, né? Então, e do Brasil todo. Então, você consegue utilizar ele lá, né? A nossa maior dificuldade hoje está justamente na legislação municipal, né? É onde reside o nosso maior desafio, né? E ainda assim, na estadual,
a gente encontra algumas dificuldades porque às vezes também não tem tanta transparência. Porque, por exemplo, como que a gente faz a conexão, né? Isso é importante vocês entenderem, eu gosto sempre de explicar. A gente conecta o Sabiá direto na federal, direto com a plataforma do governo federal, né? Direto com o Planalto. Então, quando sai a atualização lá, o Sabiá atualizou, né? Então, a gente precisa fazer esse nível de conexão, né? Então, no estadual, a gente consegue fazer isso até certo ponto. Tem coisas que não dá para fazer. E aí a gente tenta buscar outros caminhos, publicação em diário oficial, né? Publicações legais. A gente tenta construir outros caminhos para dar essa segurança para vocês, tá? A Isabel comentou que o guia também não está aparecendo para ela. Que coisa estranha. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu vou precisar abrir uma aba mais sensível aqui. A gente já vai ver isso agora imediatamente. Olha, a princípio é para ele estar normal aqui, mas a gente vai validar isso direitinho com o nosso time de desenvolvedores, né? Que nesse momento, numa terça-feira às 7h30 da noite, eles já estão no período de descanso deles. Só o professor aqui falando. Ó, mais um eu acho que deve ser geral, então, Guaraci, para você também não estar aparecendo. Que pena. Mas eu tenho certeza que amanhã a gente já tem isso resolvido, né? E até veja a importância de vocês comentarem isso, né? Comentarem que não estão com acesso ao Guia Sabiá, né? E ele foi muito bacana, é, foi muito bem pensado para poder ajudar vocês. Ah, o número do suporte. Ah, legal. Quando você entra aqui, ó, então eu vou até compartilhar a tela novamente. Então, quando você entra no iasabiá.com, aqui eu acabei ficando bem em cima do número. Peraí. Ó, então, quando você entra em iasabiá.com, tem aqui, ó, o suporte do Sabiá, ele já te direciona direto para o nosso WhatsApp, né? Então, esse é um WhatsApp do Sabiá, né? Então, do suporte do Sabiá, de vendas. Então, se está com dúvida de venda, também a gente acaba atendendo aqui, também a gente redireciona aqui internamente e atende por aqui. Então, esse é o número direto, tá? Mas como eu falei no começo, eu sempre recomendo que problema na plataforma sempre sejam reportados aqui, nos meus chamados, né? Porque aí fica registrado e atrelado à conta de vocês, tá? O Fabiano falou, lembro do guia para produtos químicos. A gente falou sobre isso já, né, Fabiano? Acho que agora eu estou lembrando já. Pessoal, Sim, mais alguma dúvida? Se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, né, eu peço se vocês tiverem disponibilidade, possibilidade de ligar a câmera aí para a gente dar uma olhada em vocês, a gente fazer uma foto. Eu sempre gosto de fazer um registro no final de toda a nossa aula, né? Porque é importante, né? Vocês também têm a oportunidade de fazer algum registro aí também, gravar, né? Porque todos vocês aqui eu tenho certeza de uma coisa, né? Mesmo a gente sem se conhecer, eu tenho certeza que vocês estão buscando fazer entregas melhores, tenho certeza que vocês estão buscando serem profissionais melhores e fazer bons resultados dentro da nossa área ambiental, né? Então, parabéns para vocês. Vamos fazer nossa fotinho aqui. Quem mais vai aparecer? Quem tiver, lógico, né? Vamos lá. Deixa eu limpar a câmera aqui que ela tá toda suja.
Aí, show de bola. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Ah, o CRM, meu Deus, Gabriele, como é que eu ia pular o CRM? Para, não saiam daí. Tá ela esperando aqui só para ver o CRM. E assim, se vocês entrarem agora, vou ver, tá lá. Deixa eu compartilhar novamente a minha tela para vocês. E se vocês entrarem agora, aí vocês já vão ver isso. Vocês já vão ver o CRM funcionando, tá? Porque eu ia mostrar para vocês no ambiente de homologação, né? Mas enquanto a gente estava conversando aqui, me parece que o meu sócio já subiu o CRM, né? Para a gente poder usar. Ops, então vamos voltar para o ambiente de homologação. E pera, estão trabalhando lá, né? O time não para. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir aqui no ambiente de homologação. Ó, como eu comentei com vocês, né, o CRM é algo que a gente está implementando, é a ideia que a gente tivesse ele em funcionamento nessa aula de hoje, né, eu pressionei o time lá para a gente acelerar isso, mas vocês todos vão ter acesso, tá? Todo mundo que entrou agora e que já tem o Plano Floresta vai ter acesso. Como é que ele vai funcionar, né? Basicamente, você vai vir aqui, e vai cadastrar um cliente ele vai ser ativo, né? Então vamos cadastrar um novo cliente. Então você vai prestar informações básicas desse cliente, né? Quem que é o responsável, e-mail, telefone, status e tal. Vai subir documentos, né? Contrato social, eventualmente que você tenha, o que você já recebeu desse cliente e algumas informações. E vai então fazer o cadastro desse cliente. Você cadastrou esse cliente, tá? Você vai ter os documentos dele aqui e você vai poder cadastrar os contratos, porque muitas vezes você tem lá um cliente com vários contratos. E aí, cada contrato, você vai ali subir, né? Então, novo contrato, eu vou vir aqui em novo contrato, eu posso fazer o upload do contrato, vou preencher essas informações, ele é um contrato ativo, etc. Lógico, muita coisa ele já vai puxar do próprio contrato essas informações, e eu vou vir ali e vou cadastrar. E aí, todos os documentos do cliente, eu vou subir para dentro dele. Subindo para dentro dele, eu vou poder depois conversar com esse cliente, com esses documentos, né? Então, eu vou ter aqui a possibilidade de ter uma espécie de cérebro do contrato do cliente. E aonde que vai entrar a mágica disso, né? Que eu estou contando para vocês agora como é que vai funcionar. Depois a gente vai fazer uma aula específica sobre o CRM, né? Sobre como que ele vai funcionar na prática ali no mão na massa. É, Quando você for acessar um agente, você vai ter um outro campinho aqui no canto, tá? Que você vai poder selecionar o contrato. Então, digamos lá que a Gabriela esteja trabalhando no cliente ABC e ela vai vir aqui e ela quer utilizar aqui, vou até criar um cenário melhor. Ela vai vir aqui no Sabe Tudo CAD, ela vai selecionar o cliente ABC e ela vai dizer o seguinte: olha, eu preciso dimensionar o tanque séptico desse cliente ABC. Quando você seleciona aqui, o que que o Sabe Tudo vai fazer? Ele vai lá e vai olhar como contexto. Então, ele vai entender quem é o teu cliente. Então, ele já vai trazer informações para preencher do cliente, ele já vai ter o CNPJ do cliente, ele vai ter lá, se você, de repente, digamos que você tem o projeto do cliente que ele te mandou,
ele vai ler o projeto do cliente, você vai ter essa inteligência. E isso eu digo para vocês que é algo inédito, tá? A gente procurou várias outras plataformas diferentes para ver se elas tinham algo semelhante a isso, e a gente descobriu que nenhuma plataforma vai ter isso, né? Quer dizer, nenhuma plataforma hoje tem, né? E o Sabiá vai ter, né? Não só vai ter, como eu falei para vocês, até enquanto a gente estava na aula anterior, né, que é no comecinho dela, não estava sequer aparecendo CRM clientes aqui, né? Agora ele já apareceu, ele está dando algum erro aqui que o pessoal vai resolver, isso é normal, cada vez que atualiza a plataforma pode gerar algum problema, e aqui no que a gente chama de ambiente de homologação, ele já está aqui, né, em teste. Então a gente vai validar ainda alguns testes ao longo dessa semana, né? E sem dúvida nenhuma, eu posso garantir para vocês que a partir da próxima semana ele já vai estar funcionando em operação e aí a gente faz uma aula específica sobre ele, né? Então a gente trata específica, podemos pegar alguns exemplos e vamos testando e vamos exaurir ele, porque a nossa ideia aqui é vocês terem tudo isso, toda a gestão da consultoria de vocês aqui dentro. Vamos ter, muito em breve, um específico para licenças ambientais também. Eu já estou aqui dando um spoiler e profetizando isso para vocês. Está no nosso pipeline de aprimoramento. Então, vocês vão poder ter o controle das licenças ambientais aqui, né? Ainda que no módulo de cadastro e CRM de clientes, vocês também vão poder subir as licenças ambientais aqui e conversar com essas licenças, tá? Mas a gente vai ter um específico para licenças e a gente vai ter inclusive um específico que vai ajudar vocês a vender uma captação ativa de clientes. Mas tudo isso vai vir ao longo do tempo, né? Por isso que vocês conseguiram aproveitar essa oferta especial, vocês estão de parabéns, porque a gente não vai conseguir manter esses valores promocionais. E a gente faz isso porque a gente justamente quer ouvir vocês, quer, né, ajudar o consultor ambiental. Não é porque a gente é bonzinho, não, né? A ideia é que se vocês conseguem gerir melhor, se vocês conseguem ter mais resultado na consultoria ambiental de vocês, a tendência é que vocês continuem, né, assinando a plataforma. E é isso que a gente quer, né? A gente quer ter perenidade, a gente quer ter vida longa como plataforma de inteligência artificial. E a gente só vai ter isso se vocês tiverem resultado, né? Esse é o nosso maior objetivo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat. E aí, só concluindo aí para te responder, Gabriele, é, ele está entrando em disponibilidade, né? Até foi bem curioso o fato da gente não ter ele disponível e na primeira parte da aula e de uma hora para outra ele apareceu ali. Então, posso garantir para vocês que a partir da próxima semana ele já vai estar não só disponível, como disponível em funcionamento. Tá certo? Ainda bem que tu me lembrou. Quase o professor vai entrando no flow aqui e quase que esquece. Certo, pessoal? Parabéns, muito obrigado. E contem com a gente, tá? A gente está aqui para ser parceiro do profissional ambiental. Eu acho que, sim, uma mensagem final que eu diria para vocês: eu vejo muitos profissionais ambientais que não se aglutinam, né? Cada um para um canto, cada um se tratando como concorrentes ferrenhos, e eu não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa se unir, porque cada vez mais vai ser mais difícil a gente lidar na nossa profissão, dado o próprio avanço da inteligência artificial dentro dos órgãos ambientais, né? Então os erros, né? A inteligência artificial, eu digo que muitas vezes ela é igual a bebida alcoólica, né? Quando o cara bebe muita bebida alcoólica, ele já é um mau caráter, a tendência dele é fazer besteira, né? Então, quando você também não tem conhecimento e você usa a inteligência artificial, aí também vai acontecer besteira. Então, a gente já vê muitos absurdos dentro do órgão ambiental acontecer, infelizmente, né? É natural que com o uso da inteligência artificial lá dentro seja mais difícil a gente trabalhar. Então, a gente precisa se unir, né? E precisa se fortalecer. Então, contem comigo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.